chamando os ursinhos carinhosos, chamando os ursinhos carinhosos. Ursinho ternura, ursinho sonho, ursinha aniversário, ursinha animadinha, ursinha amiga, ursinho divertido, ursinho boa sorte, ursinha coração rosa, ursinha dos desejos, ursinho zangadinho, ursinha carinhosa, ursinha coração fiel, ursinho campeão, vovó ursinha, ursinho bebê sonho, ursinho bebê coração, ursinho surpresa, ursinho sonhador, ursinho amigo da floresta, ursinho do mar, ursinho secreto, ursinha harmonia, isso sem falar nos primos, o leão coração valente, o cavalinho coração nobre, o guaxinim coração brilhante, o elefante amor sem fim, o coelho pé de vento, o macaco coração brincalhão, a gatinha orgulhosa, a porquinha doçura, a ovelhinha coração gentil, o pinguim coração de carinho, o raposa coração selvagem e o cachorro coração leal. Ufa. E essa é uma lista completa dos ursinhos e também dos primos dos ursinhos da série clássica dos ursinhos carinhosos. E haja bichinhos, né? Cada um com uma cor e um jeitinho característico. Mas algo que todos têm em comum é um curioso símbolo na barriga. Símbolo esse que corresponde tanto ao seu nome quanto à sua personalidade. O que leva muita gente a se perguntar qual seria a função desses desenhos para cada um desses personagens. Como no desenho animado, eles tinham a tarefa de ajudar as crianças que estavam passando por alguma dificuldade, muita gente teoriza que cada ursinho teria como função ou ensinar algo diferente a elas, como ser amoroso, gentil ou amigo, ou então que eles seriam tipo personificações desses sentimentos, o que até podem ser interpretações válidas, pois fazem sim muito sentido. Porém, a verdade mesmo por trás desses símbolos nas suas barrigas não tem nada a ver com isso, e é muito mais simples do que muita gente imagina. A real é que eles possuem desenhos como corações, bolo de aniversário, trevo de 4 folhas e até mesmo a lua nas suas barrigas, porque cada urso tinha como função original passar uma mensagem, e uma mensagem através de um cartão. Até porque não existe nada mais fofo do que receber um cartãozinho de alguém que você gosta com um ursinho com coração na barriga, um cartão de feliz aniversário com um ursinho com um bolo, ou um cartão desejando boa sorte com um ursinho com trevo de 4 folhas. Em algum lugar do céu, uma grande nuvem esconde uma pequena cidade, um lugar onde as casas também são feitas de nuvens, as ruas de arco-íris e onde a moda entre os habitantes é fazer uma grande tatuagem no meio da barriga. E eu estou falando da Terra do Carinho, ou Nuvem Rosa para quem cresceu nos anos 90, o lar dos fofíssimos ursinhos carinhosos. Somos os ursinhos carinhosos! E esses bichinhos moram no céu porque possuem como missão observar tudo o que está acontecendo aqui embaixo. E quando eles veem alguma criança correndo algum tipo de perigo, eles então pegam seus carrinhos de nuvem, descem até a terra e soltam um poderoso raio de bondade das suas barrigas para ajudá-las. Uma tarefa árdua, né? Mas só que nessa missão, eles não estão sós. Além de contarem com a ajuda das estrelinhas amigas, até porque elas também fazem parte do céu, eles também contam com a companhia dos seus primos, um grupo de animais de diferentes espécies que moram numa outra nuvem próxima, uma nuvem conhecida como a Floresta dos Sentimentos, e que, assim como os ursinhos, estão sempre prontos para ajudar. Ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Estão aí pra ajudar. Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar é só chamar. Criados no ano de 1983, como uma série de cartõezinhos comemorativos, que logo se tornaram produtos, séries e até mesmo filmes, os Ursinhos Carinhosos é sem sombra de dúvidas a maior franquia, dentre aquelas que fizeram muito sucesso nos anos 80, a melhor sobreviver até hoje. As pelúcias, pantufas e demais produtos continuam fazendo muito sucesso e esvaziando rapidamente das prateleiras das lojas, mesmo que os ursinhos hoje já não sejam tão parecidos com aqueles dos anos 80. Pois é, das artes clássicas dos cartões, passando pelo visual que ficou imortalizado nos desenhos originais dos anos 80 e 90, pelas primeiras versões em CGI nos anos 2000 e a primeira mudança de design drástica para uma versão mais simplificada em 2007, os Ursinhos Carinhosos nunca estiveram tão minimalistas como estão atualmente, uma mudança que acompanhou a evolução dos seus desenhos. E sim, Ursinhos Carinhosos tem uma lista gigante de filmes e séries de
animações que acompanharam todas as tendências desses últimos 30 anos. Ou seja, teve animação para praticamente as 3 últimas gerações. E hoje, além de te mostrar todas elas e todas essas evoluções, eu também vou contar a história por trás da sua criação e alguns segredos por trás dessa série. Afinal, como será que eles saíram dos cartões e pularam para os desenhos animados? Então, e se eu te falar que isso tem tudo a ver com a Moranguinho, hein? Mas como? Já uma outra coisa interessante que a gente também vai discutir aqui nesse vídeo são alguns temas controversos por trás da sua história. Até porque, como a gente já comentou, os ursinhos carinhosos passam o dia vigiando as crianças lá das nuvens. Eles inclusive possuem um medidor de carinho que alerta quando uma criança está infeliz ou tendo um comportamento considerado como ruim, para eles poderem descer aqui na Terra e usar seus raios nelas para fazer elas voltarem a ser boazinhas. Mas por que será que eles fazem isso? Qual é a autoridade que eles têm para julgar se uma atitude é boa ou ruim? E o pior é que existe sim uma explicação para isso. Então vamos deixar de enrolação e ir logo para contagem regressiva. Contagem regressiva! 4, 3, 2, 1, já! Bom, pessoal, e a história dos ursinhos carinhosos, curiosamente, está totalmente interligada com a história da Moranguinho. Aliás, se a menininha com chapéu de morango não tivesse existido, os ursinhos também não existiriam. E essas duas séries, inclusive, foram criadas pela mesma empresa, a empresa norte-americana American Greetings, uma das maiores fabricantes de cartões comemorativos do mundo, que lá no final dos anos 70, descobriu que os seus cartõezinhos poderiam ultrapassar a barreira do papel graças ao fenômeno Moranguinho, uma série de cartões com menininhas representando sobremesas e que se tornou um fenômeno entre as crianças, pulando para bonecas, produtos e desenhos animados. Só que eles tinham com a Moranguinho um grande problema. A artista que havia criado a ilustração original do cartão não era uma funcionária deles. E quando ela descobriu que eles transformaram as suas artes numa franquia, sem ela receber nada mais por isso, ela resolveu processá-los e exigir os direitos autorais da sua criação. Eu explico melhor toda essa treta envolvendo a American Greetings e a Moranguinho nesse outro vídeo aqui que eu fiz exclusivamente pra ela. Então, se você quiser saber mais, depois passa lá e dá uma olhadinha. Enfim, e a American Greetings, sabendo que criar cartões com personagens infantis era algo que dava certo, e também com medo de perder a sua mina de ouro por causa do processo, no começo dos anos 80, eles decidiram investir tudo numa espécie de plano B, pro caso deles perderem a garota do bolo de morango. E esse plano era criar uma nova franquia de cartões, mas dessa vez com mais cuidado para evitar processos. E em segredo, eles contrataram uma empresa especializada na criação de personagens, a Tuzi Characters from Cleveland, e pediram para eles desenvolverem uma série de personagens nos moldes da Moranguinho, mas com outro tipo de temática e desenhos. A ideia deles era lançar essa nova marca já como algo grande e não só cartões. Eles queriam que saíssem ao mesmo tempo que os cartõezinhos, também produtos como uma linha de pelúcias e também desenhos animados. E por isso, no desenvolvimento, também estiveram envolvidos uma fabricante de brinquedos chamada Kenner e alguns artistas da própria American Greetings, que eram Dave Poulter e a Helena Kulcharik. E segundo algumas entrevistas desse pessoal que trabalhou na criação dos ursinhos, o desenvolvimento desses personagens foi realmente muito difícil. Eles a princípio pensaram nos símbolos e depois ficaram quebrando a cabeça para criar personagens em cima deles. Até que um dia, por acaso, um dos ilustradores estava rabiscando o ursinho no papel só por brincadeira, e do nada ele decidiu colocar um daqueles símbolos criados anteriormente na sua barriga, surgindo então a ideia que originou os ursinhos carinhosos, ou seja, eles foram criados de forma aleatória. E assim, em 1982, a American Greetings veio a público apresentar a sua nova série e já anunciar os seus cartõezinhos e as suas pelúcias já pro ano seguinte. E nesse começo, os ursinhos carinhosos tinham apenas um total de 10 personagens, que eram o ursinho ternura, o ursinho sonho, a ursinha aniversário, a ursinha animadinha, a ursinha amiga, o ursinho divertido, o ursinho boa sorte, a ursinha coração rosa, a ursinha dos desejos e um outro que, diferente dos demais, não era representação de uma coisa boa, mas sim de uma ruim, o ursinho zangadinho, que no caso foi colocado para virar o alívio cômico da turma.
Horas carambolas! E o lançamento oficial ocorreu no final do ano de 1983, quando não só os cartões e as pelúcias chegaram às lojas visando as vendas de Natal, como também foi lançado um especial em desenho animado para televisão para impulsionar as vendas, que no caso foi o filmezinho chamado Os Ursinhos Carinhosos na Terra Sem Sentimentos, e que já apresentava os ursinhos da forma como nós conhecemos, como espécies de anjos da guarda que ficavam nas nuvens, no lugar conhecido como Terra do Carinho, e que por sua vez acabaram descendo na Terra para ajudar dois irmãos, as crianças Donna e Kevin, que estavam passando por um problema envolvendo uma mudança de cidade. O seu dia vai brilhar, a sua tristeza pode se apagar. Os ursinhos carinhosos vêm com amor pra fazer você feliz também. Uma curiosidade é que nesse filme, os ursinhos tinham como vilão um carinha chamado Professor Coração Gelado, que tinha esse nome e aparência de gelo pra obviamente fazer a contraparte dos sentimentos, a partir daquela ideia de que uma pessoa sem sentimentos é uma pessoa fria. Vocês ganharam seus felpudinhos por enquanto, mas terão notícias do Professor Frio na alma. E eu nem preciso falar que eles se tornaram um fenômeno. Os Ursinhos Carinhosos foram os personagens mais vendidos do Natal de 1983, o que empolgou a American Greetings no ano seguinte a fazer mais um especial animado para tentar, obter os mesmos resultados. E assim, em 1984, foi lançado na TV o filmezinho Os Ursinhos Carinhosos e a Batalha contra a Máquina Congelante, que foi uma espécie de continuação do especial anterior, trazendo os mesmos protagonistas e vilões, mas que dessa vez incluiu dois novos ursinhos, que iriam obviamente ser o lançamento do ano como pelúcias, que foram o Ursinho Bebê Sonho e o Ursinho Bebê Coração. E vendo que os especiais estavam dando certo, por que não levar pro cinema? E sim, em 1985, esses personagens foram pras telonas, com Ursinhos Carinhosos o filme, mas que diferente das animações anteriores, já trazia uma história um pouco mais desenvolvida, incluindo dessa vez um espírito maligno como vilão e uma criança como seu assistente. Pois é, eles colocaram uma criança como vilã no filme. Ursinhos carinhosos, preparem-se! Raio do carinho! Já a inovação da vez foi a inclusão da Floresta dos Sentimentos, com os seus habitantes, os primos dos ursinhos carinhosos, para obviamente ampliar o leque de pelúcias. Somos mais que um só, somos agora uma família. Somos agora uma família. Orgulhoso de estar em tão boa companhia. Uma curiosidade é que esse filme foi a maior bilheteria de animação do ano de 1985, superando até mesmo a Disney, que nesse ano aí sofreu com um caldeirão mágico. E com a popularidade, obviamente eles aproveitaram para dar início à sua primeira série, a intitulada apenas Ursinhos Carinhosos, produzida pela Dick Entertainment, que foi uma série curta de apenas 11 episódios e que era mais baseada nos primeiros especiais para televisão, com o Professor Coração Gelado como vilão. Bom, e ainda devido ao sucesso do primeiro filme, eles ainda tentaram nos 2 anos seguintes fazer 2 novas produções para as telonas, que foram os Ursinhos Carinhosos da Nova Geração e Ursinhos Carinhosos Aventuras no País das Maravilhas. Agora é o momento, vocês vão nos conhecer. Somos os ursinhos carinhosos, podem crer. Mas nenhum repetiu o sucesso do primeiro, sendo essas então as últimas empreitadas dessa franquia nos cinemas. Mas só que apesar de até ter ganhado longa-metragens, o sucesso como animação mesmo, a gente pode dizer que só veio com a sua segunda série para TV, a chamada Família dos Ursinhos Carinhosos, produzida em 1986 pela Nelvana, e que foi tão bem sucedida que durou incríveis 3 temporadas. É a animação mais longa que os Ursinhos Carinhosos já teve. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Se movimentando rapidinho como um vagalume.
A temática desse desenho era a mesma das outras séries e filmes, os ursinhos e seus primos vigiando a Terra e descendo para ajudar crianças com problemas, porém, dessa vez eles tinham como rival um novo vilão, uma criatura bem mais horrível e sinistra que o antigo professor Coração Gelado das séries anteriores, e que foi essa criatura aqui, que nós aqui no Brasil batizamos apenas de Coração Gelado, e que era um cara que realmente botava medo, né? Eu mesmo morria de medo dele quando eu era pequeno. Um dia eu vou livrar o mundo de todo amor, carinho e sentimento. Esse dia vai chegar após eu ter destruído cada membro da família Ursinhos Carinhosos. Eu sou o mal. Eu sou o Coração Gelado. E ele também tinha alguns assistentes para fazer o alívio cômico, que no caso eram a Laurinha e o Malvado. O Malvado eu confesso que gostava e sentia muita pena, porque às vezes ele fazia algumas boas ações. Bom, essa série chegou a ganhar um especial, chamado Ursinhos Carinhosos e o Quebra-Nozes, lançado em 1988, e que acabou servindo como uma espécie de encerramento tanto para esse desenho animado, como também para a franquia como um todo, já que depois dele, os Ursinhos Carinhosos entraram num grande ato, sem ganhar realmente nenhuma novidade até meados dos anos 2000. Que foi quando os Ursinhos Carinhosos foram relançados. Nessa época, a American Greetings decidiu trazer de volta suas séries clássicas. A Moranguinho ganhou uma repaginada e veio com um desenho animado totalmente novo, e o mesmo aconteceu com os Ursinhos Carinhosos, que a princípio não ganharam uma série, mas sim 2 filmes em computação gráfica, ainda mantendo o charme do design clássico, que foram os chamados Ursinhos Carinhosos, Viagem à Terra das Brincadeiras, e Ursinhos Carinhosos Desejo Sem Fim, de 2004 e 2005, respectivamente. Ambos lançados diretamente para DVD. Depois disso, pulamos para 2007, com o primeiro desenho onde os ursinhos ganharam visuais totalmente modificados, que foi o Ursinhos Carinhosos, Aventuras na Terra do Carinho, uma série com episódios curtos de 10 minutos e 2 temporadas produzidas, e que dessa vez focou as aventuras em 5 protagonistas: a ursinha animadinha, a ursinha carinhosa, rebatizada aqui como Generosa, o ursinho divertido, rebatizado como Sol, o ursinho zangadinho e um novo personagem, o ursinho atrapalhado. E como vilão, pela primeira vez também tivemos um urso, o ursinho roncador, que não tinha nenhum símbolo na barriga e era extremamente baixinho. E felizmente esse redesign durou pouco. Já em 2012 o estilo clássico retornou e novamente em CGI. Primeiramente com a série Ursinhos Carinhosos Bem-vindo à Terra do Carinho e com a sua continuação, a Ursinhos Carinhosos e Seus Primos, de 2015. E por fim temos a série atual dos Ursinhos Carinhosos e que também fez uma mudança bem drástica nos seus visuais, assim como a de 2007, que é a Ursinhos Carinhosos Libere a Magia, que está sendo lançada desde 2019 e que por sua vez já traz uma história mais linear que as anteriores, sendo uma espécie de aventura épica onde eles têm uma missão, mas tudo obviamente misturado com muito bom humor. Dos meus sonhos é Animadinha. Você tá recebendo esse vídeo? Estou vendo, Animadinha. Incrível! E foram essas todas as animações que os Ursinhos Carinhosos tiveram ao longo dos anos. E falando em animações, algo que sempre deixa todo mundo se perguntando é o que são os Ursinhos Carinhosos nos desenhos, né? Ok que eles vivem no céu, representam sentimentos ou coisas parecidas e têm como missão ajudar as crianças. Mas por que será que eles fazem isso? Então, segundo a mitologia desse desenho, o motivo é que eles são espécies de anjos da guarda, que têm como missão não só proteger, como guiar as crianças para que elas tenham bons sentimentos. E essa ideia de anjo fica ainda mais forte quando voltamos para aqueles especiais originais, aqueles que tinham um professor Coração Gelado como vilão, pois nesses desenhos existe um humano morando na Terra do Carinho, um cara chamado Guardião da Nuvem, que também age como narrador desses filminhos, e que muitas pessoas teorizam se tratar de ninguém mais, ninguém menos que Deus. Mas no fim tudo deu certo.
E é isso, pessoal. Essa é a história por trás dos fofíssimos Ursinhos Carinhosos. Uma franquia que, pelo menos até agora, antes de eu ler os comentários, eu nunca vi alguém dizer que não gostasse. Eu acho que pra gente aqui no Brasil, esse desenho ainda é mais marcante, né? O SBT exibiu a série clássica da Nelvana por anos. Eu mesmo passei a minha infância toda assistindo. Então, deve ter muito aí de memória afetiva em todo mundo que cresceu nessa mesma época. Mas e você? Gostava ou ainda gosta dos Ursinhos Carinhosos? Costumava assistir quando era pequeno? E qual dessas versões mais marcou a sua infância?